Graças a Deus, né? Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo de Deus e eu também desejo isso, que a presença do Espírito Santo alcance você onde quer que você esteja, né? Se você talvez não está bem hoje, no nome de Jesus, receba a vitória, você vai ficar bem, tá? Se você está doente, receba a cura. Se você está oprimido, receba a libertação. Mas eu quero deixar para você hoje a palavra de Deus, como sempre eu tenho deixado. Esse canal, ele é um canal evangelístico, né? Esse canal ele não tem outra finalidade a não ser falar sobre a palavra de Deus, tá? Então que o Espírito Santo de Deus, ele alcance você, em nome de Jesus, que ele te abrace, né? E eu quero falar hoje sobre as oportunidades de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que elas têm perdido, vamos assim dizer, grandes oportunidades de Deus, por muitas das vezes não saber reconhecê-las. É verdade. É importante que eu e você, nós venhamos estar ligados com Deus. É importante que eu e você, nós sejamos pessoas de oração. Por quê? Porque às vezes tem coisas na nossa vida que são de Deus e muitas das vezes a gente perde por achar que não são. Situações na nossa vida, às vezes, que Deus está permitindo, né? E nós estamos achando que é o diabo. E às vezes nós perdemos oportunidades na vida que Deus nos dá por não entendê-las. Uma coisa que eu sempre falo, eu falei na última reunião que eu fiz, na segunda-feira, que a oportunidade de Deus, ela não vai vir, né, rotulada como uma oportunidade, né? Ela não vai vir assim escrita numa placa personalizada, né? Eis aqui a oportunidade de Deus. Não vai vir dessa forma. Muitas das vezes a oportunidade de Deus vai vir escondida atrás de uma luta, escondida atrás de uma dificuldade, né? A oportunidade de Deus vai vir oposto daquilo que nós pensamos. Então, por isso que nós temos que entender qual é a oportunidade que Deus está nos dando, para que nós não venhamos, vamos assim dizer, né, perdê-la. Porque tem gente que está perdendo oportunidades por não reconhecer. Eu me lembro de um testemunho, né? Não vou falar que é testemunho, porque esse é um testemunho de um irmão que até uma ignorância espiritual, sem ofensa nenhuma que eu estou falando, mas foi até uma ignorância espiritual da parte desse irmão. Por quê? Esse irmão, ele é funcionário de uma determinada empresa, né? E aconteceu que por ele ser um bom funcionário, ele foi reconhecido, né? E recebeu uma promoção de trabalhar em outro cargo e ganhar mais. E esse irmão não quis. Por quê? Achando que era o diabo, né? Então, naquela mentalidade baixa que muitas pessoas têm, que a gente não pode ter riquezas, que a gente não pode ter dinheiro, que Jesus disse que nós temos que ser pobres. Eu não sei onde que a pessoa viu isso na Bíblia, né? Que Jesus disse que bem-aventurados são os pobres, mas Jesus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito, não pobre fisicamente, financeiramente, né? Se você é uma pessoa trabalhadora, o fruto do seu trabalho é mais do que direito seu, né? Não é pecado, né? E esse irmão, por não entender o trabalhar de Deus, né, repreendeu algo que era de Deus, achando que era o diabo.
Então nós temos que aprender a entender, meu amigo e minha amiga, a oportunidade que Deus está nos dando, tá? Você sabe que Jesus ele foi crucificado, sabe por quê? Claro, que era propósito de Deus, sim. Mas Jesus ele foi crucificado pelo seu próprio povo. Por quê? O povo judeu, eles não reconheceram Jesus como Messias, né? Voltando ao testemunho do irmão, né? Os judeus, eles, por não entender a oportunidade que Deus estava dando para eles o crucificaram, né? Até hoje o povo judeu, eles estão esperando o Messias, né? Só que na verdade hoje o Messias vai vir para buscar a igreja, né? Não vai vir para ser crucificado mais. Mas até hoje os judeus, eles estão aguardando o Messias. Eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Se dependesse do Pôncio Pilatos, Jesus não era nem para ter sido crucificado. Mas por causa do seu próprio povo, de uma lei que o seu próprio povo tinha, Jesus ele foi crucificado. Por quê? Por acusação de ser o rei dos judeus. Mas Jesus era o rei, sempre vai ser. Só que o seu próprio povo não o reconheceu. Por quê? Porque o povo judeu é um povo rico, é um povo que tem posses, é um povo que financeiramente eles são prósperos, né? E eles acharam que Jesus iria vir, né, numa carruagem, banhado de ouro, puxado por servos, né, por homens, né, conduzindo a carruagem, né, puxado por cavalos, né, e homens, servos conduzindo. Então eles acharam que Jesus iria vir desse jeito. Quando viram que Jesus veio de uma família simples, né, de uma cidade pequena chamada Nazaré, um lugar simples também, que não tinha uma boa fama. E então eles, por esses motivos, eles não reconheceram Jesus como seu Messias. E perderam a oportunidade nessa época, né? A Bíblia diz que Jesus ele chorou diante da cidade de Jerusalém, porque ele sabia que entre o seu próprio povo ele iria ser morto, ele ia ser crucificado. Por quê? Um povo que não reconheceu. Por quê? Porque deixou ser guiado pelas aparências, né? É a lição de hoje. Às vezes tem pessoas que deixam ser guiado pela aparência e acaba perdendo a oportunidade de Deus, por desprezar aquilo que aparentemente parece ser ruim, mas não é. Aquilo que aparentemente parece não ser bom, mas é. E pelo contrário, às vezes aquilo que muitas das vezes aos nossos olhos parece ser bom, mas não é bom. E às vezes aquilo que automaticamente que parece não ser bom aos nossos olhos, é aquilo que Deus quer para nós. Então por isso que nós temos que ser ligados com Deus, ser pessoas de oração, para que possamos entender quando é Deus e quando não é. Para que nós possamos entender a oportunidade que Deus está nos dando, né? Para concluir essa reflexão, é o que a Bíblia diz lá. João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, ó: e veio para os que eram seu, mas eles não o receberam. Então está concluindo aquilo que eu falei para você. Jesus veio para os seus, né, para o povo judeu. Estes não o reconheceram como o seu Salvador, né? Aí no versículo 12 ele fala, né? E todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, os dele não quis, mas os povos estranhos quis. O que me chama a atenção, se você for ver na Bíblia,
que Jesus ele foi mais reconhecido pelos povos estranhos do que pelo seu próprio povo. Uma samaritana o reconheceu como profeta, um centurião romano o reconheceu como o Filho de Deus, como um homem de autoridade, né? Você vê os próprios povos estranhos, a mulher cananeia, né, se prostrou diante dele, ou seja, tudo pessoas que pertenciam a outros povos, né? Jesus até admirou a fé do centurião diante dos seus discípulos, falando, nossa, nem em Israel encontrei tanta fé, ou seja, nem no meio de vocês eu encontrei um homem que me reverenciasse, um homem que verdadeiramente me reconheceu. É triste isso, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Jesus ele não foi reconhecido entre o seu próprio povo porque eles se deixaram ser guiados pela aparência, né? Então, meu amigo e minha amiga, a primeira lição de hoje não seja guiado pelas aparências, reconhecendo as oportunidades de Deus, tá bom? Reflita nessa palavra, compartilhe essa mensagem, eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E se eu não te conhecer aqui, numa próxima reunião, aliás, na glória, a gente se encontra, tá bom? Que Deus abençoe.